Londres, capital do Reino Unido e um dos maiores centros financeiros do planeta, com um PIB impressionante de 500 bilhões de libras, se destaca como o principal motor econômico e cultural da nação, além de ser um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. Porém, por trás desse brilho, a cidade enfrenta desafios sérios que ameaçam sua relevância. Mesmo figurando entre as mais ricas do globo, a desigualdade social vem se agravando rapidamente, puxada pela crise imobiliária e pelo custo de vida cada vez mais insustentável. Hoje, Londres caminha para se tornar uma das cidades mais desiguais do país. A metade mais pobre das famílias detém apenas 4% da riqueza total, enquanto os 10% mais ricos concentram mais de 60%. Esse colapso social e econômico já reflete no cenário internacional. Em 2022, Londres perdeu para Paris o posto de maior mercado de ações da Europa. Mas como a capital britânica chegou a esse ponto? Para compreender o momento atual, precisamos voltar no tempo, entender como Londres se construiu como uma potência global. A jornada começa no século X, com o crescimento do comércio marítimo. Mas o ponto de virada foi em 1600, com a criação da poderosa Companhia das Índias Orientais. Essa organização não apenas transformou Londres em um epicentro do comércio mundial, como também ajudou a moldar o destino do Império Britânico. Inicialmente, a companhia foi fundada para competir com a supremacia de Portugal e da Holanda no controle das rotas comerciais da Ásia. Esses dois países lideravam a colonização e o aproveitamento dos recursos das novas terras. A importância da companhia foi tão marcante que, por mais de 200 anos, ela impulsionou a expansão britânica pelo mundo, estabelecendo domínio no Sudeste Asiático, na Índia e na China. E não foi apenas com diplomacia. A Companhia das Índias Orientais possuía o maior exército privado do planeta, com mais de 250 mil soldados, suficiente para impor acordos ou travar guerras em nome dos negócios. Sediada em Londres, a companhia movimentava volumes gigantescos de riquezas, transformando o porto da cidade em um dos mais agitados do mundo. Com a crescente complexidade das operações comerciais e militares, houve a necessidade de investimentos maciços em infraestrutura, logística e manutenção do império, o que exigia apoio da elite financeira da época. Foi assim que Londres começou a se consolidar como um polo financeiro. A criação do Banco da Inglaterra, em 1694, foi um reflexo direto desse novo momento. A cidade se transformava à medida que o capital global passava a circular em grande escala por suas instituições. Entre os séculos XIX e XX, com o avanço da Bolsa de Valores e a aceleração das revoluções industriais, Londres se estabeleceu como um centro internacional de investimentos, financiando o desenvolvimento de diversos setores, como o ferroviário, o carvão e o aço. Porém, o século XX trouxe abalos sísmicos ao poder britânico. As duas grandes guerras, somadas à ascensão do dólar e ao enfraquecimento da libra esterlina, comprometeram o domínio econômico do Reino Unido. Mesmo assim, Londres não desapareceu do mapa financeiro. Para contornar as dificuldades, o governo promoveu uma série de reformas nos anos seguintes, e uma das mais decisivas foi a desregulamentação do setor bancário na segunda metade do século XX. Com menos amarras legais, bancos britânicos passaram a receber vultosos depósitos em dólares, atraindo instituições americanas que buscavam escapar das restrições de Washington. Com isso, Londres se transformou em um dos principais centros para transações em moeda americana fora dos Estados Unidos, alimentando novamente o sistema financeiro do país. O resultado? Um renascimento do mercado de capitais britânico. A Bolsa de Londres voltou a ganhar fôlego e chegou a ser mais atrativa que Wall Street em determinados momentos. Hoje, Londres negocia mais de 40% das ações internacionais do mundo e é responsável por cerca de 30% de todas as trocas de moedas globais. Mas, se o cenário parecia promissor, por que agora estamos falando em crise? A verdade é que, apesar de décadas de sucesso, a cidade enfrenta um desgaste profundo. A economia do Reino Unido estagnou, com crescimento quase nulo em 2023 e uma performance fraca de apenas 1,4% em 2024.
No entanto, os maiores impactos são sentidos na vida dos cidadãos. O custo de vida disparou e o aluguel médio alcançou 2.695 libras mensais, mais da metade da renda média dos londrinos. Resultado: mais de 183 mil pessoas estão vivendo em abrigos temporários ou sem moradia fixa. Esse drama habitacional tem raízes antigas. Na década de 1980, o governo reduziu drasticamente o estoque de habitação social sem garantir novas construções. Ao mesmo tempo, a população da cidade disparou, crescendo 30,8% entre 1981 e 2022. Só que a construção de moradias acessíveis não acompanhou essa alta. Em 2024, houve uma queda de 88% nas novas construções populares. Hoje, mais de 335 mil pessoas aguardam na fila por uma casa. Com tanta demanda e pouca oferta, os imóveis se tornaram artigo de luxo. Uma casa em Londres custa, em média, 600 mil libras. É fácil entender por que 1 em cada 50 moradores vive em habitações temporárias. E por que Londres concentra um quarto de todas as famílias da Inglaterra esperando por moradia social. A desigualdade gerada por esse cenário é gritante. E ela alimenta outras crises. A violência urbana, por exemplo, cresce de forma alarmante. 1 em cada 4 londrinos diz ter sido atacado ou ameaçado nos últimos 5 anos. Crimes como furtos aumentaram 38% e os assaltos a lojas, 48%. Já os crimes com faca subiram 54% entre 2016 e 2023. Mas a crise não é só social, é também simbólica. Em 2022, Londres perdeu para Paris o título de principal centro financeiro da Europa. O Brexit foi um dos principais catalisadores dessa virada. Quando o Reino Unido ainda fazia parte da União Europeia, empresas europeias operavam com facilidade em Londres. Mas após a saída, essa fluidez desapareceu. Além disso, a influência global da Bolsa de Londres vem encolhendo há décadas. Londres, que durante séculos foi sinônimo de poder, inovação e crescimento, agora lida com uma realidade difícil: perda de protagonismo, fuga de capitais e uma população cada vez mais pressionada. Sem políticas públicas eficazes, reformas estruturais e incentivos ao desenvolvimento, a cidade corre o risco de se tornar cada vez menos competitiva no cenário global. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. E comenta aqui embaixo: qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos? Nos vemos na próxima análise.